Uma das perguntas que mais surgiu, teve gente que perguntou no chat, e depois galera me mandou no particular, lá pelo Instagram, mandou no meu privado, né, do Instagram, perguntando, a primeira pergunta que mais rolou, o quanto o jogo é fiel ao início da vida, já que ele pega essa ideia de evolução, começo da vida e tudo mais, né? Então, o quanto que o jogo é fiel ao início da vida. Então, vamos entender um pouquinho. Nem tudo, tá? Ele não é tão fiel, não. A ideia do início da vida, a gente tem sim o início da vida na água, assim como o jogo começa, só que a gente não tem daquele jeito que começou já com alguém, com um ser vivo sendo carnívoro, ou sendo onívoro, ou sendo herbívoro, que neles colocam as opções, né? De probóscide e tudo mais. Lá no início da vida a gente tinha uma terra com uma condição com muita água, então bastante água mesmo. Antes era tudo meio vapor, a terra era muito quente, muita atividade vulcânica, muito quente, grande parte da água, ou quase que toda ela, estava na forma de vapor. E aí, num determinado momento, a Terra passou por um resfriamento, e foi a partir desse resfriamento que a água voltou no estado líquido, começou a se depositar de novo na superfície, e a temperatura passou a ser uma temperatura com capacidade de gerar vida. A partir daí, as primeiras formas de vida que foram surgindo eram formas de vida muito, muito simples, até mais simples que as próprias bactérias, que é o grupo das arqueobactérias que a gente chama. Então a gente ainda não tinha nenhum indivíduo que conseguia se alimentar de outro. O que começou a acontecer é que alguns desses primeiros seres vivos, pelas condições que a Terra apresentava, o que ele conseguiu fazer, o que a Terra apresentava no começo era muito CO2 e água. E com muito CO2 e água, a condição que tinha, o que surgiu primeiro foi a fotossíntese. Então, iniciou com os indivíduos muito simples, fotossintetizantes. A partir daí, com o surgimento da fotossíntese, começou a surgir o oxigênio. Então, aí sim que o oxigênio começou a tomar conta, começou a aumentar de quantidade por conta da fotossíntese, que também começou a aumentar. E esses indivíduos, até então, que só faziam fotossíntese, passaram a fazer respiração. E com o surgimento da respiração com a utilização do oxigênio, a vida começou a evoluir um pouco mais, surgiram as bactérias mais complexas, os seres vivos mais complexos. A gente foi evoluindo, foi passando para outros seres vivos, e mesmo dentro dos animais, e aí fazendo agora um link com o jogo, mesmo dentro dos animais, os primeiros animais que surgiram ainda não eram animais que tinham condição de comer do jeito que o jogo mostra, se alimentar. Eles eram animais filtradores, fixos, não se mexiam, filtradores. Tanto que os remanescentes dessa galera que surgiu primeiro são as esponjas que a gente tem hoje. Então elas são fixas, não se mexem e só vivem de filtração. Não tem tecido organizado, não tem órgão, não tem nada específico. Tá? Então, aí depois que vieram os quinidários, que são os corais ainda fixos, mas também as medusas, que são as águas-vivas, que já começaram a ter movimento. E aí o começo do jogo pode ser que a gente consiga fazer uma referência nessa galera aí desses animais. Vamos pensar nesses primeiros quinidários aí, águas-vivas, e protozoários, tá? Que podem ser... O jogo começa com o indivíduo flagelado, né? Formatinho celular com flagelo. Então a gente pode fazer uma referência a um protozoário que se alimenta de outros indivíduos, aí sim. Então, o protozoário na água, seja água salgada, água doce, mas muito mais água doce, ele vai estar se alimentando principalmente do jeito que o jogo mostra lá. Então, se alimentando de outros pequenos indivíduos, de pequenos indivíduos fotossintetizantes, e aí você pode até classificar o protozoário como um onívoro, tá? E ele vai estar nessa pegada que o jogo quer mostrar. Mas a gente já está lá na frente. Então, início da vida mesmo, o jogo não mostra. Ele já começa num tempo um pouquinho mais avançado aí. Beleza?